Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, e hoje eu quero fazer esse pós-jogo de Flamengo e Nova Iguaçu, falando sobre alguns detalhes, alguns meandres que eu vi durante o jogo e que eu queria compartilhar com vocês. Além de compartilhar com vocês, eu quero também pedir a sua opinião, para você colocar aqui nos comentários, colocar ali no chat, o que vocês acharam sobre o jogo de hoje. Olha, pós-jogo é sempre uma opinião muito particular daquilo que cada um de nós viu sobre o jogo. Portanto, vocês podem ter uma visão diferente daquilo que eu vou colocar aqui e tá tudo bem. Eu peço apenas para que vocês coloquem a sua opinião sobre aquilo que aconteceu no jogo, que para mim teve mais um show do Príncipe, do Gabriel, que jogou pra caraca. Gostei também de alguns outros jogadores. Pedro também foi muito bem durante o jogo. O próprio Fabrício Bruno, que é um dos nossos artilheiros no ano. Tivemos assistências de Everton Cebolinha, tivemos a primeira assistência no ano de um craque do Mengão queridão, e o Gabigol entrou aí num seleto grupo de jogadores que, se ele ficar no Flamengo mais uns 2 ou 3 anos, vai colocá-lo e coroá-lo finalmente, sem nenhuma objeção, como o segundo melhor jogador da história do Mengão queridão, como o príncipe do Mengão queridão, porque eu já o considero o príncipe do Flamengo. Mas muitos ainda têm dúvidas sobre a importância do Gabriel para esse elenco. E aí nós vamos saber a importância do Gabriel para esse elenco e para a história do Mengão queridão. Mas ainda falta uns 3, 4 anos para que essa dúvida seja dizimada. Nação, antes de mais nada, eu quero pedir o seu like, a sua inscrição. Quero pedir também para que você compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Já tinha um tempinho que eu não postava aqui no Resenha Rubro-Negra, porque eu tô passando férias pela primeira vez nos últimos 10 anos. Eu tô tirando férias com a minha família, mas de jeito nenhum a gente esquece do Mengão queridão, de jeito nenhum a gente esquece de você. Portanto, vamos ao nosso pós-jogo, depois desse recadinho que eu tenho para trazer para vocês sobre o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver as notícias do Mengão queridão em tempo real, além de podermos assistir e termos notícias do campeonato alemão, do campeonato inglês, do próprio campeonato brasileiro, da Copa do Brasil, enfim, de uma variedade de campeonatos ao redor do mundo. Com o OneFootball, nós temos um recurso para quem gosta de fazer suas apostinhas, o Head to Head. O Head to Head é um estudo sobre os confrontos entre duas equipes nos últimos 5 anos. Assim, você vai poder ficar sabendo qual é o tiro certo na sua aposta. Nação, o OneFootball tem para iOS e Android. O mais sensacional de tudo é que é de graça. Tá esperando o quê? Baixa o link agora que está aqui na descrição desse vídeo e entre hoje mesmo no OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui, clica e baixa o aplicativo. Bom, vamos falar sobre o jogo. Zico, 509 gols. Dida, 264 gols. Henrique Frade, 216. Pirillo e Romário, 204. Jarbas, 154. O grande Leônidas da Silva, 153. Bebeto, 151. Zizinho, 146. Índio, 142. Gabriel, 136 gols. Gente, o Gabigol hoje entrou para a seleta lista dos top 10 maiores artilheiros do Flamengo na história. Com 136 gols, eu acho muito difícil ele não alcançar o Bebeto com 151 esse ano e entrar no top 7. Tava conversando com meu filho aqui ainda há pouquinho e ele tava dizendo para mim que ele acha que o Gabi entra esse ano no top 5. E se o Gabriel ficar conosco, como eu acredito que ele vai ficar, por mais 3 ou 4 anos, o Gabriel fatalmente vai entrar aí no top 3 e eu acredito que ele possa até chegar ao número do Dida e ultrapassar os 264 gols, se coroando assim como o príncipe definitivo do Mengão queridão, o segundo melhor jogador depois do Zico. Galera, depois que eu vim pra praia, o meu cabelo não me deixa em paz mais, tá? O bicho tá pegando. Mas vamos lá. O que vocês acham? Vocês acham que o Gabriel tem condições
de alcançar o Dida com 264 gols, ou seja, fazendo 265 gols? Em quanto tempo vocês acham que isso acontece? E vocês já acham que o Gabigol tem essa importância toda para a história do Mengão Queridão? Particularmente, vocês me conhecem, eu sempre quis o Gabigol no Flamengo. Muito antes de se falar em Gabigol no Flamengo, eu achava e já dizia que o Gabi encaixaria como uma luva no Mengão Queridão, por achar ele marrento, por achar ele a cara da história do Flamengo. Não por ser muito entendido de futebol, não, nada disso, porque eu achava que ele se encaixaria. Mas eu confesso, ele surpreendeu as minhas expectativas e foi muito além daquilo que eu imaginava. Já tem gente hoje postando no Twitter que o Gabi fatalmente será o segundo maior camisa 10 do Flamengo. E aí a discussão aumenta um pouco mais. Ele teria que passar jogadores como Adriano Imperador, como Petkovic, dentre tantos outros. Ou será que ele já passou? Coloca aí nos comentários o que vocês pensam a respeito do camisa 10 e a respeito de alcançar a segunda colocação, porque a primeira é imbatível, ninguém nunca vai conseguir passar o Zico em número de gols pelo Flamengo, nem na importância que o Galinho teve e tem para o Flamengo até hoje. Agora, falando especificamente do jogo hoje, o técnico Vitor Pereira colocou uma escalação alternativa. Ele entrou com Santos, com Mateuzinho, com Fabrício Bruno, com Pablo e com Felipe Luiz, que fez seu primeiro jogo em 2023, desde a final da Libertadores, que o Felipe Luiz não atuava. Ele entrou com o Eric Pulgar, o Gerson e o Matheus França, com a Arrascaeta, Matheus França, com Marinho, Everton, Cebolinha e Pedro. É que o Marinho e o Cebolinha fizeram um primeiro tempo tão ruim que eu fiquei querendo a entrada do Arrascaeta e do Everton Ribeiro o tempo todo. Mas é verdade mesmo. O primeiro tempo do Cebolinha e do Marinho foram horríveis, sofríveis. O Everton Cebolinha chegou a ganhar uma bola na ponta esquerda, ficar no mano a mano com um zagueiro que estava morrendo de medo dele e ele cruzou por cima do gol. A bola não bateu no zagueiro, ele não tinha visão obstruída, o Pedro estava dentro da área ali com 2 ou 3 marcadores. Era só levantar a cabeça, cruzar ou partir para cima no 1 contra 1 e ele jogou a bola por cima do gol, uma coisa medonha. Um jogador da qualidade do Everton Ribeiro de jeito nenhum pode ter um lance como esse. E eu anotei aqui no meu caderninho que até os 32 minutos do primeiro tempo o nome do Marinho não tinha sido falado. Aí ele fez uma jogada interessante à la Zidane na ponta direita, o cruzamento não surtiu efeito e depois nunca mais ouvi falar de novo no Marinho. Eu fico triste porque o Marinho tem a cara do Mengão Queridão, tem a alegria do Flamengo, mas não deu certo, não deu liga. Um jogador que não consegue se sobressair no Campeonato Carioca, não se sobressai em lugar nenhum no Flamengo. Passou da hora do Marinho da linha e o Flamengo já admite negociar o Marinho. Precisa apenas aparecer uma boa proposta para o jogador e para o Flamengo, porque se aparecer só para o Flamengo não tem jogo, porque já apareceu algumas boas propostas para o Flamengo e o Marinho disse não a todas elas. Então tem que chegar uma boa proposta para o Marinho e para o Flamengo. Eu não consigo ver utilidade, infelizmente falo isso com o coração doendo, eu não consigo ver utilidade para o Marinho no jogo de hoje. O jogo foi 5-0, 5-1, isso mesmo, 5-0, foi um passeio do Flamengo em cima do Nova Iguaçu, empolgou até a torcida do Flamengo, que depois do 5º gol começou a cantar no Maracanã. Real Madrid, vírgula, pode esperar, exclamação. A sua hora vai chegar, exclamação, exclamação, exclamação. Mas eu acho muito precipitado. Que o Mengão Queridão vai para lá em condições de igualdade com o Real, vai. Agora, tem que saber algumas situações do jogo. A gente não pode dizer que o Flamengo vai ser campeão em cima do Real Madrid. Tá errado. E se o Real Madrid não chegar na final? Como é que vai ser? Né? Entenderam aí a piada? Pois é. Bom, nação, os gols do Flamengo foram marcados pelo Pedro aos 12 minutos do primeiro tempo, com uma assistência do Mateuzinho. O Mateuzinho está voando nesse início de temporada. Nós temos que levar em consideração que o Guilherme Varela jogou quase todos os jogos da Copa do Mundo. Teve um período de descanso menor que todos os jogadores que competem com ele, que é o Mateuzinho apenas, né? Há o entrosamento do Mateuzinho com a equipe também, que o Guilherme Varela não tem, porque o Dorival não utilizou ele o ano passado. Então nós ainda temos que esperar mais um pouquinho
para ver quem é o Varela dentro do esquema do Flamengo. Se ele vai conseguir se sobressair ou se nós vamos precisar no meio do ano correr atrás de um outro lateral direito. Isso porque muitas pessoas desconfiam também do Mateuzinho. Ele é muito bom jogando o Campeonato Carioca, mas quando começa o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores, ele tem uma queda brutal de rendimento. Mas o Mateuzinho é o lateral, seja esquerdo ou direito, que depois da saída do Leonardo Moura é o cara com mais assistências dentro do Flamengo. E hoje ele deu mais uma assistência. Aos 24 minutos ainda do primeiro tempo, o Fabrício Bruno, artilheiro, o zagueiro artilheiro do Mengão Queridão, fez mais um gol. Em 2 jogos, Fabrício Bruno meteu 2 gols esse ano. A assistência foi do Everton Cebolinha, que no segundo tempo jogou melhor. Aliás, nesse segundo tempo, ele colocou Cebolinha, Gabi e Pedro jogando muito, com Gabriel tendo muita liberdade para buscar o jogo, mesmo tendo Arrascaeta e Everton Ribeiro em campo também. E eu adorei, gente. Adorei ver Arrascaeta, Everton Ribeiro, Cebolinha, Pedro e Gabi. Não tem como ser mais ofensivo que isso. Thiago Maia era o único homem de meio de campo que fazia a contenção. Mas para jogar com esses 5 jogadores, ele teve que abrir mão do Gerson. Daí eu pergunto para vocês, vocês abririam mão do Gerson para jogar com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Cebolinha, Pedro e Gabigol? Coloca aí nos comentários, tá? Difícil, hein? Aos 42 minutos do primeiro tempo, o zagueiro do Nova Iguaçu, Matheus Alves, foi expulso. E aí o Flamengo foi com um jogador a mais todo o segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo voltou com Gabriel, voltou com Arrascaeta, com Everton Ribeiro, colocou os brabos para jogar. Até o Léo Pereira entrou e o Thiago Maia também. Daí, aos 16 minutos, uma assistência do lateral mais assistente do Flamengo desde Léo Moura, Mateuzinho, o Gabriel fez o gol dele. Flamengo 3-0. Depois, aos 21, 5 minutos depois, o Felipe Luiz fez a assistência para o Gabriel marcar novamente. Gabigol, terceiro gol em 3 jogos nesse ano de 2023. Mas Dom Pedrão não pode ficar atrás na lista de artilheiros e marcou também seu segundo gol aos 29 com um passe do excelente Georgian de Arrascaeta, que deu sua primeira assistência em 2023. Pedro Gabriel tem 3 gols em 3 jogos. Fabrício Bruno tem 2 gols em 2 jogos. Esse Mengão Queridão só me faz rir. É difícil ser humilde sendo torcedor do Mengão Queridão, nação. Se bem que é verdade que no meio de semana o Madureira aprontou para cima do Flamengo. Foi um jogo horroroso, mas tomara que tenha sido aquele jogo que o técnico Vitor Pereira pôde ver alguns problemas e corrigi-los. Hoje a gente ainda não consegue perceber se ele conseguiu corrigir ou não, por causa que foi uma equipe alternativa. Mas a partir de agora ele vai dosando a equipe, uma hora coloca os titulares, outros reservas, porque daqui a alguns dias, daqui a uma semana para ser mais exato, nós temos nossa primeira decisão em 2023. Flamengo e Palmeiras vão decidir a Supercopa do Brasil. Eu gostei demais do jogo de hoje, vou passar um final de semana maravilhoso por conta desse resultado do Mengão Queridão, mas a mim, vocês têm que ter a opinião de vocês. Então eu pergunto, o que vocês acharam do jogo do Mengão e sobre tudo isso que eu falei aqui agora? Coloca aí nos comentários. Nação, estou tentando fazer os vídeos do Resenha menor, tá? Para poder vocês assistirem ele inteiro, mas eu preciso muito que vocês assistam até o final para o YouTube voltar a nos recomendar. A fuga de vocês no meio do vídeo faz com que o YouTube pare de nos recomendar. Então assistam sempre até o final, deixe o seu like, se inscreva e nos recomende, valeu? Prometo que os vídeos serão menores para vocês poderem ficar até o fim. Tamo juntos, nação. Tenham todos vocês um excelente sábado, um excelente final de semana. 5-1. Saudações rubro-negras.